Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui é para a gente fazer a resolução do primeiro exercício lá da lista de lógica de programação que eu passei para vocês, né? Então, se a gente ler o exercício aqui, o exercício 1, a gente vai ver que ele está pedindo para escrever um algoritmo que lê 10 valores, um de cada vez, e conta quantos deles estão em cada um dos intervalos. Daí tem os intervalos ali de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 e de 75 a 100. É importante a gente lembrar, ou no caso de quem não viu isso ainda na escola, aprender que quando a gente faz uma anotação de intervalo, a gente utiliza esses símbolos aqui, né? Que é a chave e o parênteses, certo? Então, ó, quando você vê que o número tá entre chaves, que nem aqui o 0,25, na verdade o 0 e o 25, né? Não é 0,25. O que a gente quer dizer é que a gente quer um intervalo de números que vão de 0 até 25, incluindo o 0 e incluindo o 25, certo? Quando tá dessa forma aqui, ó, com parêntese, significa que a gente quer os números que estão entre 25 e 50, mas sem incluir o 25. O que isso quer dizer? Né? Quais os números que estão entre 25 e 50, excluindo 25? Do número 26 até o número 50, certo? E assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá para o exercício, vamos lá para o programa. Esse primeiro aqui a gente vai fazer no Visual G e depois a gente vai fazer o mesmo exercício lá no Visual Studio Community, ok? Então já estou aqui com o Visual G aberto. Eu vou começar aqui a digitar o meu algoritmo. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque essas coisas aqui vocês já viram na sala de aula, né? E vocês têm também alguns recursos que eu deixei para vocês no Teams que vocês podem consultar. Ok? Então vamos lá para o exercício. Vou deixar ele aberto aqui. Primeira coisa que a gente precisa aqui, a gente precisa de ter uma variável para guardar o número que a gente está digitando no momento e as variáveis que vão contar quantos desses números estão dentro de cada intervalo. Então eu vou criar aqui uma variável chamada número do tipo inteiro, que vai servir para guardar o número que eu estou digitando, intervalo 1, também do tipo inteiro, para contar quantos números estão dentro desse intervalo, vai ser o nosso contador. Então tá aí, certo? Criei uma variável para contar quantos números estão em cada um dos intervalos, né? Se a gente observar aqui, a gente vai ver que são 4 intervalos, né? 1, 2, 3 e 4. E já posso começar a minha programação, né? Aqui no exercício ele está pedindo para ler 10 valores, certo? Então a gente pode resolver essa parte aí criando um laço que vai ser executado 10 vezes, uma vez para cada valor que a gente está colocando, né? Então vamos lá. Vou criar aqui um for. Aliás, for não, for é no Visual Studio, né? Aqui é outro nome, aqui é o para, que é for em português, né? Assim, né? Faltou um detalhe. Aqui no Visual G, a gente precisa criar uma outra variável que ela vai servir para contar o número de iterações do nosso laço para. Então vou chamar essa variável aqui de contador, certo? Também vai ser do tipo inteiro. Tá, ela começa em 0. Então vou dizer que para o contador de 0 até 10, ele vai ser executado 10 vezes. Faça. E aqui eu já vou finalizar o para
para eu não esquecer e não deixar ele aberto sem querer, certo? Então toda vez que esse laço executar, ele vai precisar ler uma informação, certo? Primeiro eu vou dizer, vou escrever na tela, né? Vou falar para o usuário, digite um número entre 1 e 100. Vou colocar entre 0 e 100, né? Entre 0 e 100. Eu vou colocar escreva L aqui, porque assim ele escreve isso daqui na tela e vai para a próxima linha e não fica uma coisa na frente da outra, tudo grudado. Vou colocar aqui leia. E essa informação que o usuário vai digitar vai ser guardado ali dentro daquela variável número, certo? Então ele vai ler e o que ele lê ele vai guardar dentro de número. Beleza, já escrevi para o usuário já inseriu um número. E agora eu preciso verificar se esse número está dentro dos determinados intervalos ali. Então, se ele estiver dentro do primeiro intervalo, o número de intervalo 1 ele aumenta, né? Porque ele está considerando que existe um número ali dentro daquele intervalo. Se o número estiver dentro do intervalo 2, ele vai aumentar o valor de intervalo 2 e assim sucessivamente. Então eu vou colocar aqui, né? Se, abre parênteses, o número que foi digitado, vamos lá ver a anotação lá do intervalo, estiver entre 0 e 25, incluindo 0 e incluindo 25, certo? Então eu vou colocar aqui. Se número for maior ou igual a 0 e número for menor ou igual a 25, então eu preciso aumentar. Já vou colocar o fim C aqui, né, para eu não esquecer. Então eu preciso aumentar o número de a contagem de valores ali no intervalo 1. Então eu vou colocar assim, no intervalo 1 passa então a valer o valor que ele já tiver, né? Ele começa com 0. Então ele vai estar lá intervalo 1 mais 1. Então o que está acontecendo ali? Ele está pegando o valor de intervalo 1, o valor que tiver lá, e está dizendo que a partir desse momento aqui ele passa a valer o valor que ele já tiver guardado, né? Mais 1. Então se ele tiver guardado 0 lá, ele passa a valer 0 mais 1, que é 1. Se ele tiver o número 1 guardado lá dentro, ele passa a valer 1 mais 1, que é 2. E assim sucessivamente. Certo? E o nosso código, ele é praticamente isso. Certo? Eu vou fazer o segundo intervalo aqui, né, que é números entre 25 e 50, sem contar o 25, mas incluindo 50. Então isso daqui vai ficar da seguinte forma. Se o número que foi digitado for maior que 25, né, porque a gente não está incluindo 25, então a gente quer saber se o número é maior que 25. Certo? Ou seja, se ele é de 26 para cima. E esse número ele também tem que ser... tem que ser menor que o 50, incluindo 50. Então é menor ou igual a 50. Então, o valor de intervalo 2 passa a ser igual a intervalo 2 mais 1, que a gente está contando, né? Então vou colocar aqui também fim C. E a gente faz os outros dois intervalos. Eu já vou fazer aqui para ficar bem claro para vocês. Então vamos lá olhar. Entre 50 e 75 sem contar os 50, então vai ser número maior que 50. E número menor ou igual a 75. Então, intervalo 3 vai receber intervalo 3 mais 1, fim C. E o último intervalo lá, que é se o número for maior que 75 e número menor ou igual a 100. Então, intervalo 4 passa a ser igual a
intervalo 4 mais 1. Fim C. Certo? Pronto, tá pronto o nosso programa aí. Tá? Só ler mais alguma coisa aqui. Aí ele conta, né? Quantos deles estão em cada um no intervalo. É importante também que o usuário saiba esse resultado. Então eu vou colocar aqui fora do laço, aqui fora do fim para. Eu vou colocar para mostrar na tela quantos números estão em cada um desses intervalos. Então eu vou colocar aqui, ó, escreva. Já vou colocar as 4 linhas, né? Para acelerar o nosso trabalho aqui. Números no intervalo. Eu vou pular essa parte enquanto eu digito, né? Certo. Terminei aqui de digitar. O operador de concatenação aqui no Visual G é a vírgula. Concatenação nada mais é do que grudar um texto em outro texto. Então eu coloquei a vírgula aqui e na frente aqui eu vou colocar qual é o texto que vai aparecer na frente. No caso vai ser o valor dessas variáveis que eu declarei aqui em cima. Então aqui no primeiro vai ser intervalo 1. No segundo vai ser intervalo 2. No terceiro vai ser intervalo 3. No quarto vai ser intervalo 4. Certo? E depois é só testar, né? Vou dar o play aqui pra gente testar. Digite o número entre 0 e 100. Aí eu posso digitar o número aqui. Eu tenho que digitar 10 números, né? Não pode esquecer. 4, 1, 78, não sei o que. E assim sucessivamente. Para acelerar um pouco aqui, para agilizar, eu vou utilizar o teste automático aqui do Visual G. Que está aqui em cima, essa varinha mágica que tem aqui em cima. Está escrito, ó, botão ativa, desativa aleatório. É que ele já vai pegar números aleatórios entre 0 e 100, certo? Então se eu clicar aqui, ó, e der o play no meu programa, ele automaticamente já preenche para mim. Faltou um detalhe, né? Deixa eu só corrigir isso daqui, ó, que ficou tudo grudado, mas é porque eu utilizei o comando escreva aqui. Eu devia ter utilizado o comando escreva L, para ele pular uma linha depois que ele escrever o resultado ali. Beleza. Será que funcionou? Vamos ver. O 7 está entre... O 7... Ele está entre 0 e 25? Tá, né? Então lá dentro tem um número. Vamos ver outro número que está entre 0 e 25 aqui, ó. O 21 está entre 0 e 25. Então tem 2 números lá no primeiro intervalo. E o 11 também tá entre 0 e 25. Então, ó, no primeiro intervalo tem 3 números, certo? No segundo intervalo tem mais 3, no terceiro tem mais 3 e no último intervalo tem 2. E aí tá pronto o nosso primeiro programa. Agora no próximo vídeo eu vou mostrar esse mesmo exercício, só que dessa vez sendo feito no Visual Studio. E o código do Visual Studio você também consegue executar no Decoder, que foi aquele app que eu passei para vocês baixarem no celular. Ok? Obrigado e até mais.